Senhor, amém? Amém. Para mim é motivo de muita alegria estar na casa do Senhor para falar do seu amor, para falar da sua palavra. E em primeiro lugar eu quero assim testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Eu confesso que teve um tempo que às vezes eu vinha para a igreja, tinha até vontade de dar testemunho, mas algo, né, sentia vergonha e às vezes algo travava e eu realmente não vinha contar todas as coisas boas que Deus realmente tem feito na minha vida. E na vida do crente realmente a vida não é fácil. E teve uma época que às vezes fica tudo tranquilo, né? Eu falei, realmente a vida está muito boa, tudo muito tranquilo. Mas o crente ele realmente passa por luta. Mas o que eu tenho para dizer para os irmãos é que a vitória, com o Senhor a vitória. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Tem coisas que a gente passa na nossa vida que às vezes não é para contar. Porque às vezes tem coisas que não edificam. É só para contar aquilo que Deus fez. Porque tem algo que quando acontece na vida da gente é para edificação própria. Tem lutas que a gente passa na nossa vida que é para nos edificar, né? Quando a gente pensa que está tudo bem, está tudo tranquilo, às vezes a oração não é tão constante e de repente Deus aperta um pouquinho, mas quando a gente coloca na mão do Senhor, quando a gente ora, Deus faz o milagre, né? E alguém tinha dito para mim, eu tive um sonho muito ruim com você. E aí eu fiquei assim meio que apreensiva e aí comecei a orar, né? E logo de fato aconteceu. E eu coloquei diante do Senhor, comecei a orar, pedi de Deus resposta. E realmente na oração, Deus trouxe a resposta, né? Aquietou meu coração. Foi difícil, chorei bastante, chorei. Mas o Senhor realmente foi comigo, me deu a sua bênção, me deu a sua vitória. E eu estou aqui para testemunhar de como realmente Deus tem sido bom. De que as orações que a gente vem aqui nas terças-feiras, elas não são em vão. Se colocar diante do Senhor, clamar a Ele por justiça, não é em vão. Deus vai sempre nos atender. Deus vai sempre fazer cumprir aquela promessa que Ele diz, que tudo aquilo que a gente pedir com fé, crendo, a gente vai receber. Tem petição que a gente coloca diante do Senhor e Deus atende, porque Deus sabe da nossa necessidade, Deus conhece o nosso coração, sabe aquilo que a gente pode suportar e sabe aquilo que a gente também não pode suportar, né? E Deus, eu estou aqui para testemunhar que Deus foi muito bom, muito generoso, misericordioso para com a minha vida. E Deus assim tem derramado as suas bênçãos sobre a minha vida, tem me guardado, tem me protegido. Fácil realmente não tem sido, mas a alegria, a certeza de que vou morar no céu com o Senhor, isso tem confortado o meu coração, isso tem confortado realmente todos os dias a minha vida, né, com todas as lutas, mas Deus assim tem confortado, tem dado graça. E eu estou aqui firme e forte, feliz com o Senhor, alegre. E estar aqui no altar não é fácil não, porque quando eu vejo o povo falar que treme, de fato treme, mas quando a gente é convocado para falar aquilo, para falar da palavra do Senhor, porque a gente não vem aqui para contar nada que, né, seja fábula, mas a gente vem aqui para testificar e falar da bondade, falar da graça do Senhor. Então, abra suas Bíblias em 1 João 3. E eu vou ler aqui a partir do versículo 8. Né? É um texto que, quando a gente lê assim, é um pouquinho duro, né? É um texto de exortação, é um texto realmente de ensinamento, mas é a palavra do Senhor, que ela vem assim nos corrigir, ela vem nos exortar, para que a gente possa realmente viver a bondade do Senhor. Amém? Acharam? 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 8. Amém? Então eu vou ler aqui, a partir do versículo 8, que diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quando eu estava meditando nessa palavra, né, tinha lido vários textos aqui pedindo ao Senhor, né, o que Ele realmente queria que eu viesse ministrar nessa noite, que eu viesse falar. E quando a gente realmente lê esse texto, né, que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e no final ele vem dizer assim, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós devemos amarmos uns aos outros. Eu entendo que quando Jesus fala que quem pratica o pecado do diabo, e quando ele, na sua palavra, continua dizendo,
Não como ele diz assim, ó, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos justas. Então a gente vê que desde o princípio o Senhor fala de amor. O Senhor fala que nós devemos amar-nos uns aos outros, porque muitas vezes a gente realmente peca pela falta de amor para com o nosso próximo. Às vezes nós matamos o nosso irmão com palavras, às vezes matamos os nossos irmãos por falta de amor, por falta realmente de perdão. E desde o princípio a palavra de Jesus foi essa, que Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás, para que nós pudéssemos em Jesus ter vida eterna, a vida com Ele, a salvação com Ele, mas através do que? Através do amor. Porque o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, ele se resume: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia diz assim que quem pratica isso realmente faz a vontade do Senhor. E quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente ama o nosso irmão, é um amor sobrenatural, porque amar ao nosso próximo é receber do Senhor a graça do perdão, é receber do Senhor a graça do amor. E hoje realmente a gente sabe que está faltando muito isso. Está faltando amor, porque muitas vezes a gente se preocupa com nós mesmos, com o nosso bem-estar. Quantas vezes a gente não liga, né? E quando eu digo isso, eu digo para mim, que às vezes a gente leva uma vida muito corrida, e às vezes a gente tem coragem de parar para visitar um irmão, para ir na casa do irmão, levar uma palavra de conforto, perguntar se está faltando algo, né? E a palavra do Senhor, ele vem nos exortar, porque quando ele diz que as obras de Caim eram más, e ele matou seu irmão, porque a obra de Abel era justas, justamente por conta disso, porque assim, a justiça do Senhor é essa, que nós devemos cuidar do nosso próximo. Porque a Bíblia diz de onde vem todas as injustiças, de onde vem todas as intrigas, né? Não é por falta de amor para com o próximo. Quando a gente deixa de exercer a bondade do Senhor, o amor de Cristo nas nossas vidas, a gente comete pecado, a gente comete injustiça. Por falta de amor, a gente comete injustiça com o nosso próximo. A gente deixa de amar, a gente deixa de ajudar, a gente olha de muitas vezes atravessado. E a palavra do Senhor nos exorta que quando a gente deixa de praticar a justiça, nós não nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a nos tornarmos filhos do diabo, porque a falta de amor faz com que a gente nos torne homicidas e matamos os nossos irmãos sem nem perceber. E aqui eu vou continuar lendo quando ele diz assim, ó: porque as obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama o seu irmão permanece, quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então assim, é muito forte, né? É muito profundo essa questão de dar a vida pelo irmão. É muito profundo essa questão de dar a vida por aquele que muitas vezes, né, nos maltrata. A gente sabe que humanamente a gente não faz isso, né? A gente sabe que a gente não faz. O único que morreu, que conseguiu dar a sua vida, derramar o seu sangue por nós, foi Jesus. E quando Jesus fez esse sacrifício na cruz do Calvário, ele disse que era para a gente ter vida nele. E esse amor dele, essa graça dele, era para nós transmitir para com o próximo. Era para a gente transmitir aos nossos irmãos. Então assim, a palavra do Senhor vem nos exortar todos os dias. Ele vem nos corrigir todos os dias. De que forma nós estamos vivendo. De que forma nós olhamos para os nossos irmãos, né? E muitas das vezes a gente deixa de praticar essa graça do Senhor. E esse amor de Cristo, essa compaixão para com os irmãos, ela só pode vir do Senhor. Quando entregamos a nossa vida, quando nós somos transformados pela graça salvadora, quando nós somos transformados pela redenção, por esse sangue que morreu, por esse sangue que foi derramado, né, pelas nossas vidas, pela minha, pela sua vida. Esse amor tem que acontecer. Esse amor de Cristo para com nossas vidas, ele tem que ser manifesto. E a Bíblia diz que nisso a gente sabe, pela manifestação do amor para com o próximo, a gente sabe quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E continuando aqui, ó: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida para nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos de verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e que conhece todas as coisas.
Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que Ele pedir, dele o recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que tem nos dado. Então, assim, o Espírito do Senhor é aquele que é derramado sobre os nossos corações. E a Bíblia diz que se a gente não ama o nosso irmão, a gente torna-se mentiroso e Deus realmente não está em nós. E quando a Bíblia é clara, aquele diz que aquele que aborrece o seu irmão se torna homicida. Porque muitas vezes com palavras, com gestos, com atitudes, a gente tem matado os nossos irmãos. E muitas vezes a gente não se dá conta disso e acha que está tudo bem. Muitas vezes a gente chega na casa do Senhor e vira a cara, senta no fundo ou na frente para não dar de cara com o irmão, para não dar um abraço, para não cumprimentar. E essa palavra aqui é a palavra para a igreja do Senhor. É a palavra para todos nós. Porque a gente sabe que o fim dos tempos está chegando. A profecia do Senhor realmente está se cumprindo. Deus realmente está às portas. E Ele nos convida todos os dias a gente fazer reflexão na nossa vida. De que forma nós estamos vivendo. Porque todas as amarguras, todas as intrigas é por falta de amor. É por falta de perdão. Porque quando o amor de Cristo é transformado na minha vida, eu não tenho acepção de pessoas. Eu não tenho acepção de irmãos. Eu não faço diferença quem eu convido para ir na minha casa, quem eu não convido. Então, nós somos igrejas, somos unidos. A gente não pode ter essa discriminação entre irmãos. O abraço que a gente dá em um, a gente deve dar em todos. Porque nisso, o amor de Cristo é manifesto. Na graça, no conhecimento. Então, assim, a gente sabe que a gente não vive hoje como a igreja de antigamente. Deus tem derramado, Deus precisa cada vez mais derramar em nós essa graça, esse amor. Que a gente precisa meditar na palavra do Senhor todos os dias para nos corrigir. Para quando realmente eu ler a palavra do Senhor, ela vir falar o meu coração. Né? Como é que está seu coração? Lembra de alguma coisa? Lembra de algum irmão que você machucou, que você feriu? Lembra de alguém que você nunca mais falou? Lembra de alguém que se aborreceu com você por algum motivo e você acha, mas eu não fiz nada. Deixa ele para lá, se ele quiser falar comigo, que ele fale. Mas não é dessa forma. O amor de Cristo, ele consegue transpassar todos esses sentimentos que a gente tem. Consegue realmente fazer com que a gente vá e olhe para o irmão com olhar de amor, olhe para o irmão com olhar de misericórdia. Porque quando a palavra do Senhor diz que o amor de Cristo é manifesto através das nossas obras, é porque é manifesto. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a Bíblia diz que nós não vivemos mais da mesma forma. A graça do Senhor, o amor de Cristo entra, permanece. As atitudes realmente de um crente a gente se vê na demonstração do amor de Cristo. Pela graça do Senhor, que ela é transformada, que ela não é renovada todos os dias. E a gente deve realmente olhar para nós. Eu devo olhar para a minha vida, eu devo olhar de que forma eu vivo, de que forma eu trato meu irmão. Porque muitas vezes, eu sei que às vezes a gente faz coisas que a gente nem percebe. Às vezes a gente não está num bom dia, passa muitas vezes até esquece, não dá bom dia ao irmão, não fala com o irmão. E tem muitos irmãos que às vezes se entristecem. Mas como igreja, a depender, não precisa realmente achar que o irmão tem alguma coisa com você. Mas vá, converse e fale. Porque no nosso dia a dia, na nossa vida corrida, muitas das vezes, pela falta de estarmos um pouquinho mais afastados do Senhor, porque realmente quando a gente ora mais, quando a gente jejua mais, a gente fica mais sensível a ouvir aquilo que o Senhor quer. Quando a gente abre a sua palavra, Deus fala nos nossos corações e a gente se lembra de nos retratarmos com o Senhor. A Bíblia diz que o crente, ele não tem prazer no pecado. Ele peca, porque a Bíblia diz que Deus olhando do céu não viu um justo sequer. Mas a gente não deve se conformar. Ah, Deus não viu um justo, nós somos pecadores, somos. Mas nós somos transformados pela graça do Senhor. Nós somos transformados porque houve um preço pago. Houve um sangue derramado na cruz do Calvário para que eu e você, que estamos aqui nessa noite, possamos viver uma vida transformada, diferenciada. E a Bíblia diz que quando a gente ama nossos irmãos, a Bíblia nos garante que quando a gente ora, as nossas orações não são impedidas. A Bíblia nos garante que quando a gente pede do Senhor, a gente tem aquela confiança de que Deus vai nos ouvir. A gente tem aquela confiança de que as nossas orações vão ser aceitas. E essa confiança faz com que a gente se dobre o joelho no chão. Que a gente vinha para terça-feira clamar ao Senhor, buscar do Senhor o socorro, buscar do Senhor a sua bondade, a sua justiça. A gente sabe que a vida do crente, ela realmente a gente enfrenta todos os dias as dificuldades. A gente enfrenta todos os dias as lutas da nossa vida. E a gente sabe que quando a gente está orando, porque o diabo se preocupa com quem não ora, com quem não lê Bíblia, com quem tem a vida tranquila. Ele não se preocupa, mas geralmente quando você vê que o crente que disser que não está tudo tranquilo, mas eu não passo luta nenhuma, tem alguma coisa errada. Porque é diferente.
quando você aborrece o pecado, quando você condena as obras das trevas, você não é visto com os bons olhos. O mundo realmente não te aceita. É impossível você se converter. E quando você tem uma amiga que quer te levar para o caminho errado, que você diz para ela que Jesus pode mudar a vida dela, ela não vai continuar sendo sua amiga. Ela vai dizer, não, tá muito chata. Que nada, ou nada, só falar de igreja, só falar de crente. Então assim, a gente sabe que o mundo realmente, às vezes se o mundo nos aborrece, que é para a gente não se importar. Porque nós não fazemos parte. Nós vivemos dele, mas não fazemos parte dele. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que tem lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa realmente entrar pelas portas. Então assim, é uma promessa do Senhor. Eu creio que quando a gente lê o livro de Apocalipse, que a gente vê a promessa do Senhor, que aquele que realmente quer permanecer até o fim, dará a coroa da vida. Aleluia. Então assim, a gente vai passar luta, vai, mas há uma esperança, há uma coroa reservada para nós, há eternidade para nós. Aleluia. Então assim, eu creio. Então assim, todo momento realmente que a luta aparece, eu digo, Senhor, há uma esperança. O Senhor diz que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá não haverá realmente nada do que a gente passa aqui. No céu realmente não haverá. Eu creio que é o conforto e o consolo de todo crente. De quando vê a luta, de quando vê a dificuldade, quando vê a escassez, dizer assim, isso vai passar. Jesus realmente tarda, mas ele pode tardar, mas ele vai voltar. Existe uma promessa. E a gente não sabe, a gente deve nos preparar, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Jesus pode voltar para a gente, pode voltar a qualquer momento para nós. Pode ser realmente com a morte, a gente não sabe. Pode ser realmente com arrebatamento, a gente também não sabe. Então assim, como a gente não sabe, a Bíblia diz que a gente deve nos preparar para encontrarmos com o Senhor. E eu creio que a alegria realmente de morar com o Senhor nos céus é que nos faz realmente prevalecer firme no Senhor, confiando realmente nas suas promessas, amando cada vez mais o nosso irmão. Porque realmente quando o Senhor diz que aquele que não ama se torna homicida, é para a gente realmente refletir do que Jesus está falando, de que pecado é esse que Jesus está falando. Né? De que pecado é esse? Porque a gente sabe que quando a gente maltrata, quando a gente fala mal, quando a gente usa realmente a nossa língua para fazer uma fofoca com o irmão, contra a vida do irmão, a gente sabe que a gente comete pecado terrível, o Senhor se aborrece. A Bíblia diz que é um dos pecados que Deus aborrece, que é aquele que dissemina contenda entre irmãos. Então que a gente venha realmente ser sábio, que a gente não venha disseminar essa contenda entre irmãos, porque se é algo que Deus realmente não tem prazer na nossa vida, é quando a gente fala mal de um irmão, quando a gente realmente mata. A Bíblia diz que nós nos tornamos homicida por falta de amor. E a falta de amor faz com que sim, a gente use a nossa língua para defamar o irmão, para falar mal dele, para fazer fofoquinha. E muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja doentes por conta disso. Doentes com enfermidades que não se acha cura. Vai para médico, né, faz todos os exames e de repente você não sabe o que está acontecendo, por que tanta luta? Será que é prazer do Senhor? Ou será que realmente nós devemos realmente nos examinar? Olha de que forma nós estamos amando o nosso irmão, cuidando realmente do nosso próximo, cuidando realmente desse corpo da igreja de Cristo. Porque a partir do momento que eu me deixo realmente levar por as coisas que Satanás tem oferecido, né? Matando o irmão, de fofoquinha, que nada. Chega o irmão, você olha, dá risada, isso é feio, Deus não se agrada disso. E quando Jesus diz, eu creio que esse pecado que Jesus diz assim, que se torna homicida, que por esse comportamento a gente sabe quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo, é porque isso é muito sério. É muito sério. A Bíblia diz que são 7 coisas que Deus, 6 pecados, mas o 7º ele abomina, que é aquele que dissemina contenda entre irmãos. E a gente tem visto realmente muitas pessoas matando irmãos muito doentes, enfermos na igreja, uns enfermos porque realmente se torna homicida, está morto no pecado, por maltratar o seu irmão, por falar do seu irmão. E eu creio que é muito profundo quando ele diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O diabo tem disseminado contenda entre irmãos, tem feito coisas terríveis realmente acontecer. E ele cita realmente Caim e Abel. Será que Caim era sempre, não estava realmente no meio, né, da sociedade e da igreja? Mas o seu coração era mau. E por conta da maldade, por conta da inveja, da injustiça, né, porque as obras dele realmente eram mal, realmente ele matou o irmão, mas ele matou por quê? Por conta de inveja. E a falta de amor gera inveja. A falta de amor realmente gera contenda. Entendeu? Então a Bíblia nos diz que realmente se torna homicida quem comete essas coisas. E é terrível. E tem pessoas que não conseguem alcançar do Senhor a graça, a bondade do Senhor por conta da língua, por conta dessa falta de amor para com o próximo. Então muitas das vezes pessoas realmente doentes por conta disso. E eu creio que a palavra do Senhor ela nos exorta todos os dias. Ela realmente nos traz realmente a consciência, porque é o Espírito do Senhor. Porque quando a gente nos converte, nós recebemos realmente a grandeza, a bondade do Senhor em nossas vidas. Esse amor, esse perdão, essa graça, que quando Jesus se manifestou para que fosse aniquilado da nossa vida esse pecado,
era para que em Cristo nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, essa vida que transforma, que procede do Senhor, ela faz com que tudo nessa vida passe. É um amor realmente que o mundo não conhece. A Bíblia diz que esse amor de Cristo o mundo não conhece. Amar, mas peraí, falou mal de mim, eu vou amar nada. Esse amor que o mundo não conhece. Mas o amor de Cristo é: ama quem te aborrece, perdoa quem te feriu, né? Deixa de mão, deixa passar. Mas esse amor o mundo não conhece. O mundo conhece, o mundo não conhece esse amor. Para o mundo fez aqui que nada, vira a cara, não merece não. Deixa de lado, não fala mais não. Deixa lá morrer. Mas não é esse amor. O amor de Cristo é totalmente diferente. O amor de Cristo é estender a mão àquele que te ofendeu. É estender a mão àquele que te maltratou. Porque a Bíblia diz que por isso a gente vai saber quem são os filhos de Deus. Então a gente deve pedir ao Senhor para que Deus, que o amor de Cristo nos conceda essa graça de nos tornarmos filhos de Deus todos os dias, obedecendo a sua palavra. Quem são os filhos de Deus? A Bíblia diz que é aquele que obedece a sua palavra, é aquele que guarda os mandamentos de Cristo. Então a gente não precisa apontar quem é crente e quem não é, porque a palavra, o testemunho de vida, as atitudes, vai dizer quem é e quem não é. A Bíblia diz que pelo comportamento a gente sabe quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Pela natureza humana, pelo comportamento, pela falta de amor para com o próximo. Então a gente não é questão de julgar, porque a Bíblia mesmo diz quem é, quem são. E a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que obedecem os seus mandamentos, são aqueles que guardam os seus testemunhos, são aqueles que praticam realmente a voz do Senhor. Então, lógico que a gente não precisa apontar, cada um que examine a si mesmo, que olhe de que forma está vivendo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E é muito triste a gente se enganar, tá vindo para a igreja, sendo ritualistas, vindo para a igreja todos os dias, mas a vida não muda, nada acontece. Então é bom que a gente realmente faça, se recobra realmente a consciência. Senhor, me mostra onde é meu erro. Senhor, me mostra de que forma eu devo proceder, de que forma realmente eu devo agir. Que o teu amor venha transpassar o meu coração, para que eu não haja realmente como o mundo realmente tem agido. Para que eu possa me tornar a tua filha, o teu filho, obedecendo a tua palavra, porque eu lhe digo, não é fácil. Quando se fala de perdão, tudo bem, tem coisas que é mais fácil perdoar, mas tem coisa que vai na alma. E é só a graça, só esse amor de Cristo, para nos conceder essa graça do amor e do perdão. É fácil, Regiane? Não, claro que não. A gente sabe que não é. Eu já tive uma situação na minha vida que só perdoei porque realmente eu entendo que quem morreu por mim deu a vida e disse que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar. Fácil não é. E às vezes muitas vezes a gente tem que orar, tem que jejuar, tem que pedir a Deus: Senhor, arranca toda a mágoa, me torna diferente, porque às vezes não é fácil. Porque quando a gente fala de perdão, a gente pensa que fulano está falando mal de mim. Mas tem coisas que doem muito na alma, que machucam lá dentro. E só a graça, só a bondade do Senhor para curar um coração machucado e ferido. Mas o Senhor nos diz que Ele está às portas. E a Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É não endurecer o coração a ouvir a palavra do Senhor, a querer meditar, a tomar para si e dizer assim: eu preciso realmente dessa graça, eu preciso desse amor, eu preciso desse perdão que me conforta, que me consola. Porque a gente deve entender que a nossa vida aqui nesse mundo ela é passageira. Nós vivemos de passagem, a gente não sabe. A morte ela é tão certa que a gente não espera. A gente sabe que ela é certa, mas às vezes a gente vive achando que vai viver um bocado. Tantos planos a gente faz. Quantas pessoas realmente eu conheço que fez tantos planos na vida e no dia seguinte a gente procurou a pessoa e ela realmente não estava mais, simplesmente partiu, né? E aí compete ao Senhor saber realmente o final realmente da vida de cada um. Mas que nós possamos realmente estar com o Senhor, buscar todos os dias a sua face, porque o Senhor ele tem interesse de nos abençoar. Deus tem o interesse realmente de nos dar vida plena e vida abundância com Ele. E quando Jesus disse que vida plena e vida abundância é essa certeza da salvação, é a comunhão com os irmãos, é a alegria realmente de viver, de saber que estou passando luta, mas existe uma coroa preparada para mim. Existe um céu realmente reservado para mim. E eu tenho certeza que nós possamos realmente crer no Senhor. A alegria do crente é essa. Está doendo? Tá. Mas imaginar realmente o céu, imaginar a eternidade com o Senhor, isso conforta o coração de qualquer crente. Quando a gente lê, a gente diz assim, a Bíblia diz: eis que presto venho, né? E assim, para finalizar, eu vou ler aqui que ultimamente eu tenho lido muito o livro de Apocalipse, porque ele tem falado muito ao meu coração. E no versículo, no capítulo 22, o versículo 12, né? O irmão leu ali, eu falei: é Deus que realmente testifica todas as coisas, onde ele diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia.
Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. É um prazer muito grande saber que realmente que há eternidade. Saber que o mundo realmente não espera. As pessoas estão vivendo de forma que o céu, isso é verdade, Jesus vai voltar, já escuta essa história há muito tempo. Mas Jesus, você pode até não ver o arrebatamento, mas será que está preparado se Jesus voltar hoje? Como ter aquela passagem que diz assim: louco, se hoje te pedir a tua alma, o que teria realmente para apresentar? E nós devemos nos preocupar todos os dias com a nossa salvação. Devemos nos preocupar todos os dias de que forma nós estamos vivendo. Porque realmente, se Jesus voltarmos hoje para nós, ou para cada um aqui, como realmente a gente está na nossa vida, né? O crente tem que ter certeza que se ele partir hoje, ele vai morar na eternidade com o Senhor. E essa certeza realmente a gente só tem buscando ter intimidade com o Senhor. Essa certeza a gente só tem quando a gente sabe que Deus tem ouvido as nossas petições, as nossas orações. Porque Deus tem interesse em nos abençoar. Deus tem interesse em ouvir o nosso clamor, a nossa oração. É impossível, mas com o coração quebrantado Deus não rejeita. Deus não rejeita a oração dos seus servos. Deus não rejeita a oração daquele que faz a sua vontade. É impossível realmente Deus não ouvir um coração quebrantado. Mas esse coração realmente tem que estar alinhado com a palavra do Senhor. Esse coração tem que estar alinhado com aquilo que o Senhor diz. Esse coração tem que estar alinhado com os mandamentos, em guardar a sua palavra dia e noite. Às vezes diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, a gente sabe que a gente tem as nossas falhas, mas quando a gente lembra, o Espírito Santo de Deus que nos convence todos os dias, ele vai nos alertar. Vai acender aquela luzinha: está errado, isso não pode estar acontecendo, né? Veja aí, reveja isso aí, você vai ver que vai estar martelando no seu coração, porque existe um selo, existe aquele dia na nossa conversão, a gente sabe que algo aconteceu diferente. Quando o crente se converte, a Bíblia diz que é uma festa no céu. Quando o crente se converte, ele sabe que algo diferente aconteceu. E aí a Bíblia diz que naquele salmo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando há essa transformação, quando há esse encontro genuíno com o Senhor, a vida da gente se torna diferente. Eu creio que o crente salvo, ele se lembra do dia da conversão dele. Ele lembra do dia que Jesus chamou. Ele lembra do dia que algo diferente aconteceu. É algo sobrenatural. O encontro com Cristo é algo sobrenatural. E faz com que, mesmo em todas as lutas, ele diz assim: não tem interesse. A Bíblia diz que o crente salvo, ele vai dizer assim, que nem a morte, nem a vida, nada vai separar do amor de Cristo. Porque é uma certeza, uma convicção tão grande quando a gente faz aquela entrega por completo no Senhor. Todo mundo aqui, eu creio que deve se lembrar do dia da sua conversão. É um dia que marca e o crente nunca esquece. Você pergunta para o crente genuíno como foi a conversão dele, qual foi o dia que Jesus chamou, como foi que isso aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. O encontro é marcado com a presença do Senhor, que você nunca esquece. Que você sabe, dá certeza que foi diferente. Mesmo que você se sinta assim: mas será que Jesus... Você vai saber, você vai ter certeza. Você vai lembrar do dia da sua conversão e você vai lembrar que foi diferente. Muitas das vezes, às vezes a gente se pega assim: eu estou me sentindo fraco, acrescenta a minha fé. Às vezes você quer até duvidar, mas você lembra do dia que o encontro foi marcado. É impossível, a que nós não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor foi que nos escolheu. E no dia que realmente que há aquele encontro com o Senhor, marca para sempre a vida do crente. Aleluia. E eu com certeza, quando ele pensa até em ir para o mundão, ele nem consegue ir, porque ele vai, mas ele diz assim: está errado, eu vou voltar. Porque foi marcado, foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu creio, eu acredito que verdadeiramente, a Bíblia diz que aquele que teve verdadeiramente um encontro com Cristo, é impossível. É impossível realmente voltar atrás. Porque há um selo na vida do crente. Há um marco, um diferencial no dia que ele entrega a vida para Jesus. E aí ele não sente mais prazer nesse pecado aqui que a Bíblia fala. Ele não tem mais prazer de se tornar homicida. Porque realmente ele não quer. Aquilo na vida dele realmente não acontece mais. Porque o amor de Cristo entra na vida dessa pessoa. Entra na vida do crente. E ele muda por completo. Vai acontecer deslize, vai acontecer falhas, vai. Mas não é por prazer, não é por vontade, né? Ele vai reconhecer que há um selo de Deus na vida dele. E o Espírito Santo de Deus vai convencê-lo a ele de que há algo errado, que ele precisa se consertar, que ele precisa realmente voltar para o Senhor. Porque a gente sabe que isso acontece, até porque a Bíblia nos dá, né, várias pessoas que cometeram erros feios, mesmo estando realmente ali na presença do Senhor. Mas havia um diferencial, havia um marco na vida. Havia realmente Jesus ter separado. E Deus realmente reconhece e sabe a necessidade que ele tem de pedir perdão ao Senhor.
O crente, ele não tem prazer no pecado, mas ele reconhece que precisa da graça, da bondade do Senhor, né? Aí tem vários relatos aqui de pessoas, de homens de Deus, realmente que tiveram realmente as suas fraquezas, mas existiam realmente esses próprios homens de Deus, realmente eram homens que pediram a bondade e a misericórdia do Senhor. Houve arrependimento, houve realmente um coração quebrantado diante do Senhor. Mas a gente não deve olhar para essas passagens, mas sim a gente deve olhar do testemunho daquelas pessoas que verdadeiramente viveram de forma digna diante do Senhor, né? A gente não pode usar textos da Bíblia para justificar o erro, para justificar o pecado, porque o crente ele não tem prazer nem desejo realmente em pecar, porque a palavra de Deus realmente permanece nele, e a Bíblia diz que ele permanece em Cristo, e aí o Senhor vai nos dando graça dia após dia para que a gente possa viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Amém? Eu desde já agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada de edificação, né? Para a sua igreja. Deus hoje trouxe uma palavra de edificação.